Alô, teste de som, meu Deus. Décima vez que eu tô tentando gravar um vídeo. Parece que tá funcionando. Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Power BI na Prática. Eu sou Marcelo Leite, com um problema aqui no microfone, tá desligando e não tá saindo áudio para vocês. Essa é a décima vez que eu tô tentando gravar esse vídeo. Espero que agora dê certo. Em primeiro lugar, eu quero te pedir que você se inscreva aqui no canal, tá? Você deixa o seu curtir, o seu gostei aqui nesse vídeo, para você ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas e a gente a produzir mais conteúdo aqui para vocês sobre análise de dados, engenharia de dados e tudo isso daí que vai te auxiliar na sua carreira como analista, como engenheiro de dados, tá? Nesse vídeo eu quero te mostrar como que o ChatGPT vai fazer com que todo mundo aqui perca o emprego, inclusive eu. Brincadeira, brincadeira, a gente não vai perder o emprego, tá? Mas olha só que legal, lançou uma atualização bem bacana aí pro ChatGPT, que ele agora analisa dados. Então o que eu vou fazer aqui nesse vídeo? Eu vou mandar para ele uma planilha que a gente analisa lá no nosso curso completo de Power BI, os links ficam sempre na descrição aqui do vídeo, tá? E lá nessa planilha que eu vou mostrar para eles, é uma planilha que eu vou mandar para o ChatGPT, né? É uma planilha que lá no curso a gente faz uma série de transformações nela para a gente criar um relatório, tá? Então é uma planilha de dado de idade média da população aí mundial. E eu vou mostrar para vocês essa planilha aqui, eu vou levar lá para o ChatGPT para a gente poder fazer essa análise. Então esse vídeo já vale se eu curtir, se eu gostei, tá? E a gente vai descobrir aqui nesse vídeo a verdade pura e nua e crua, se realmente o ChatGPT e as inteligências artificiais vão tirar o emprego aí do analista de dados, tá bom? Ou do engenheiro, quem sabe? Vamos ver, vamos descobrir isso daqui agora. Então vamos lá. Só lembrando que para você acessar isso que eu vou mexer aqui no vídeo de hoje, você tem que ter uma assinatura Plus do Power BI. Você tem que ser do Power BI, não, perdão, do ChatGPT. Tá? Então você tem que ter uma assinatura Plus lá, cento e poucos reais aí por mês, tá? Porque você tem que ter acesso ao ChatGPT 4 e algumas coisinhas que tem ali dentro. Então vamos lá, vamos para minha tela aqui, que eu já estou com o ChatGPT aberto. Eu não fiz isso ainda, tá? Vai ser a primeira vez, eu vou fazer com vocês junto. Eu só vi que liberou essa opção aqui para mim na minha conta. Eu quero fazer junto com vocês, para surpresa ser junto aqui da gente, né? Quero compartilhar com vocês essa experiência aqui também. E vamos ver, né, se o que o pessoal fala aí realmente é verdade, se essa inteligência artificial realmente vai tirar aí o emprego de muita gente. Vamos descobrir isso aqui hoje. Eu já sou da opinião de que isso aqui só ajuda, né, não atrapalha. A gente só precisa se desenvolver em cima disso daqui, né? E as pessoas às vezes não querem se desenvolver, elas querem ficar estagnadas fazendo sempre a mesma coisa. Mas vamos lá. Primeiro que se você tem uma conta Plus aí, você tem que ativar essa opçãozinha de Code Interpreter, tá? Eu já estou até com ela ativa aqui, ó, que eu acabei de ativar a minha, tá? Mas caso não esteja aparecendo para você, você tem que estar na opção GPT-4, tá? Quando você tem um assinatura Plus, você tem a opção aqui do 3 e do 4. E no 4 você tem que escolher essa opçãozinha aqui. Se não tiver habilitado para você essas três opçõezinhas aqui do chat GPT-4, você tem que vir até o seu perfil aqui no canto inferior esquerdo da tela, tá vendo? Você vai clicar em configurações aqui, settings e beta, né? E você vai vir aqui nessa opção de beta features, que é essa opçãozinha aqui, você vai habilitar esse cara aqui, ó, Code Interpreter. Quando você faz isso, habilita esse botãozinho aqui dentro do chat GPT, onde você pode subir um arquivo, né, fazer o upload. E o arquivo que eu vou subir aqui vai ser esse arquivo que eu vou mostrar e vou abrir para vocês aqui agora. Deixa eu pegar ele aqui. Ó. Aqui, é um arquivo que tem, como eu já falei, eu uso no nosso curso completo de Power BI. Tá? Tem um módulo lá de transformação básica de dados. Né? Eu começo do iniciante, intermediário, avançado e profissional. Né? E a gente chega nesse cara aqui lá no básico. Né? A gente tem esse arquivo aqui, que é um arquivo que tem as colunas com os países e vários anos aqui, tá vendo? Pula até 2050, que é aí você vai ter os dados de média de idade populacional, tá? A gente faz um relatório disso daqui lá no nosso Power BI, no nosso curso. Então, se você estiver interessado, eu já falei para você, estou falando pela 10ª vez aí, o link está debaixo desse vídeo, tá bom? Vai ser muito bom ter você como aluno lá, responde seus e-mails, a gente conversa, bate um papo lá, eu vou te ajudando na sua carreira e isso é bem bacana. Então, dito isso, eu vou dar esse cara aqui, eu vou dar esse arquivo para o Power BI para ele interpretar para mim e ver o que a gente consegue tirar daqui, tá? Vamos ver se ele faz algo melhor do que a gente já faz lá dentro do curso. Então, vou vir aqui em Upload File. Deixa eu escolher aqui, já abriu na minha outra tela, tá? O navegador. Estou navegando aqui até o arquivo, achei. Tá aqui, ó, ele já faz o upload para mim, tá vendo? E eu vou colocar uma mensagem em português, tá? Como um analista de dados profissional, quero que você, deixa eu colocar acento e tudo, né? Quero que você me liste os principais
pontos de interesse nesse arquivo que enviei. Não vou especificar para ele não, quero que ele se vire para entender o que é. Interesse nesse arquivo que enviei. Me mostre possíveis análises e interpretações chaves para um relatório completo. Será que tá bom? Eu não vou corrigir esses acentos não. O meu teclado, você já sabe que é inglês, é difícil ficar corrigindo isso aqui toda hora, demora mais. Então vamos enviar isso aqui, dei Enter. Vamos olhar o que ele vai trazer pra gente. Olha lá, ele começa a trabalhar no arquivo. Essa é a primeira vez que eu estou vendo junto com vocês, né? Então vamos lá. Finish working. E aí ele vai dizer para você o que ele entendeu. Vamos olhar. O arquivo contém dados sobre a idade média da população. Eu não especifiquei isso, ele já entendeu. Expliquei para vocês antes, né? Beleza. Desde 1950 até 2050. E projeções para 2050. Intervalo de 5 anos. Tá sendo bem específico. Os dados parecem estar em ordem alfabética por país. Para cada país temos uma série de temporal de idade média. Aí há várias análises interessantes que podem ser realizadas, como esses dados, incluindo análise temporal, comparação entre países, e ele vai explicando, né, como é que você pode fazer isso. Cara, ó, só de cara aqui, eu já estou vendo que isso daqui ajuda muita gente que está iniciando. Né? Tem uma galera que está começando agora na análise de dados e tem muita dúvida disso daí, né, no começo. Cara, o que eu posso mostrar no meu relatório? E aqui ele já está te dando uma série de pontos chaves aí que você pode mostrar no seu relatório. Você percebe como é que eu fiz a pergunta? Eu fiz a pergunta para me ajudar a fazer a análise, né, na verdade. E ele mostra aqui correlações. Agora vamos fazer algumas análises básicas para dar uma ideia de como esses dados podem ser usados. Vou começar mostrando as variações de idade média de um país ao longo do tempo. Depois mostrarei a idade média de todos os países em um determinado ano. Se você escolher um país ou um ano específico para essas análises, cara, ele quer continuar fazendo a análise dele. Deixa eu só dar uma olhada aqui em cima, peraí. Tem uma opção aqui de show work, deixa eu ver. Ah, ele mostra aqui o que ele fez, cara. Ele importa no Python lá, ele faz no Python. Caraca, o Python é top. Ele importa no Python, ele faz aqui uma leitura dos dados, olha lá. Ele vê a quantidade. Cara, eu vou ensinar Python aqui nesse canal. Python é muito legal. Vocês querem que eu ensine Python aqui? Eu vou ensinar. Vai ser muito bom. Eu vou colocar Python no meu curso, vou fazer um curso de Python para análise de dados e vou botar lá com desconto especial para quem participa do meu curso completo. Vocês vão ver. Bem bacana. Eu uso Python aqui de diversas formas. Vou gravar uns vídeos para mostrar para vocês. Mas vamos lá, eu tô animado demais com isso aqui já. Deixa eu dizer para ele aqui, ó. Não quero especificar ano. Faça a análise do jeito que você achar melhor. Eu não vou acentuar mesmo não, tá, gente? Vou mandar aqui para ele. E ele já vai começar a trabalhar nos dados. Beleza, pelo que eu já entendi, ele faz uma análise em Python. Né? Ele pega o dado, vai lá, lê com pandas dentro do Python, que é uma biblioteca de utilização de dados dentro do Python. Beleza, ele começou me mostrando aqui no ano de 1970 uma evolução da Idade Média no Brasil ao longo do tempo, desde 1950 até as projeções para 2050. Bacana, ele botou no meio ali, né, 1970, vai fazer mais uma análise. Isso aqui também é Python, tá? Ele está usando ali uma library aqui, deixa eu mostrar o show work. Ele está usando o plot, né, olha lá, o matplotlib para fazer esses gráficos aqui. É tudo Python, tudo Python. Peço desculpas pelo erro. Lá parece que ele não conseguiu fazer alguma coisa. Vai tentar de novo. Fazer alguma outra coisa. Deixa eu ver o que ele tentou fazer aqui, não conseguiu. Tentou blocar algum gráfico aqui que não deu certo. O Python retornou erro para ele, ele pede desculpa. Ah, aqui ele já mostrou. Aqui estão os 10 países com maior idade média em 2020. Já botou para 2020 os top 10, Japão, é onde tem a maior idade. O ruim aqui é que você não consegue ter uma dica de ferramenta, né? Você não consegue ver realmente qual que é a idade média ali do Japão, né? Ele mostra no gráfico aqui só. Não dá para ver muitos detalhes. E aí ele vai te dizendo aqui, ó, se você quiser mais análise, ele pode te mostrar mais análises. Olha só que legal. Ele vai te mostrando mais análises. Eu posso pedir para ele, por exemplo, ó, me mostre os países com idade média mais baixo e uma variação país por país. Vamos ver se ele me mostra isso daí. E eu escrevi até errado, né? Tô escrevendo rápido aqui, tá aquele errado. Mas a inteligência artificial é para isso, né? Para você escrever errado e ela ser inteligente o suficiente para te mostrar. Olha lá, top 10 countries com a maior idade média em 2020, né? Eu posso especificar um ano se eu quiser, né?
Ele vai mostrar agora também, vou plotar a idade média de cada um dos países de 1950 a 2050. Esse é o que eu mais estou interessado aqui. Vamos ver que tipo de gráfico ele vai botar aqui pra gente. E sabe o que é bacana, que eu gostei muito aqui? Que ele te dá o código que ele utilizou e você pode pegar esse código, jogar lá no seu Python e se você quiser, você incrementa isso daqui, né? Você bota coisas diferentes e você começa a criar um relatório em pandas ali. Muito bacana. Caraca, muito bacana esse gráfico que ele botou aqui. Ele botou para mim a idade média ao longo do tempo e ele fez isso nesse gráfico de evolução. Muito bacana. Botou aqui para mim uma legenda, ó, dos principais, né? Olha só que bacana. Muito bacana. Posso especificar para ele aqui o que eu quero, ou posso olhar o código aqui e posso escolher, né? Posso escolher isso aqui também. Muito bacana. Muito legal. Aí, assim, não tem aquelas dicas de ferramentas. Não tem nada daquilo. Eu posso ficar perguntando para ele aqui muita coisa e ele vai me trazendo uma pancada de gráfico e dito que eu quiser, né? Ele vai mostrando a evolução. Olha que bacana. Isso aqui é sensacional. Aí agora a pergunta que fica é: beleza, professor? E aí, Marcelo? Vamos perder o emprego? Claro, obviamente que não. Isso daqui é um jeito de você consumir o dado. Isso aqui é um jeito de você consumir e fazer perguntas básicas e te auxiliar a criar um relatório. Agora, e quando você precisa disponibilizar esse relatório para uma companhia, por exemplo? O ChatGPT não vai fazer isso. Você precisa de uma plataforma, você precisa de alguém que saiba mexer nessa plataforma, você precisa de alguém que entenda o que você vai construir, que faça a gestão ali do recurso, que faça a gestão do dado. Então você tem. Cara, não fiquem não fiquem preocupados. A inteligência artificial ela não vai tirar o emprego das pessoas, mas ela vai fazer com que o emprego das pessoas evoluam, né? Você vai perceber que você vai ter analistas que vão saber isso daqui já, que é básico, né? Isso aqui que ele está mostrando é básico. O que que você pode tirar ali desse dado? Você pode mostrar esses pontos, esse ponto, evolução por ano, evolução por isso, evolução por aquilo. E ele vai auxiliar muita gente que está iniciando e a galera que já está há muito tempo na área ali vai ter que evoluir cada vez mais. Então isso é natural, tá? E a inteligência artificial, eu sou da tese, tá? Que ela vem para ajudar, se usada corretamente. Tá? Então, isso daqui é um exemplo claro que a gente acabou de ver aqui, que o chat GPT e as inteligências artificiais vieram para auxiliar aí a tomada de decisão das empresas, o trabalho do analista, do engenheiro. Então, isso aqui auxilia bastante, mas nunca substitui. Você precisa de alguém ali para poder tomar à frente do negócio, analisar e dizer ali o que tem que acontecer. Tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Olha só, consegui gravar sem travar nada, o microfone funcionou do começo ao fim. Então que Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários pra gente, que eu vou respondendo seus comentários. Eu gosto muito de responder comentários de vocês. Eu e o nosso editor aqui, que é o meu sócio, a gente vai respondendo seus comentários aí. Beleza? Então até a próxima. Tchau, tchau. E um beijo no coração.